Eu queria apresentar para vocês, então, do Ministério dos Portos e Aeroportos, do meu amigo Silvio, e do Ministro da Defesa, também do meu amigo pessoal, José Múcio. Então, a vocês dois, estão aí em Lisboa, Portugal, representando Lisboa e Porto, brasileiros, uma gaúcha, que é a Andressa, que é inclusive de Canoas, que está aí desde sexta-feira conversando com a gente, o Cristiano, que é de Lisboa, né? A Fernanda, quem começou isso tudo, que é brasileira, empreendedora, de Brasília e de Unai, é minha amiga pessoal. Mas precisamos chegar a esse dia de hoje aqui importante, porque o trabalho patriótico deles é invejável, é merecedor de aplausos. Vamos conversando sobre Portugal, então? Tá entrando, vamos. Vamos. Então vamos lá. Então vamos começar então mostrando com o Cristiano e com a Andressa o que Portugal tem para socorrer o Rio Grande do Sul e o que os ministérios podem fazer, por gentileza. Eu aqui estou como representante da nossa comissão criada pelo presidente Lula e querendo a gente ter uma solução sobre isso, se Deus quiser, da melhor parte possível. Lembrando a vocês que aqui não tem política nenhuma, tanto Portugal como os Estados Unidos, zero participação política, são brasileiros, portugueses, o povo português muito acolhedor, que tem relacionamento com o Cristiano e com a Andressa, assim com o Roberto lá em Nova York, nos Estados Unidos, através da Fernanda. Então, graças a Deus aqui só tem gente do bem, claro, com pessoas de bens, mas pessoas também corretas e que querem ajudar. Então, por fineza, gente, vamos passar então para os dois ministérios, o que vocês têm disponível. Perfeito. Andressa, quer falar? Primeiro nós, senador, e depois o Ministério, com o que pode nos ajudar, é isso? O que vocês têm aí disponível para chegar até o Rio Grande do Sul? Claro que sim. Eu posso começar então, pessoal. Boa tarde. Andressa, como o senador apresentou, gaúcha de Canoas. E acho que começo com isso justamente para dar o tom, porque que nós estamos aqui. Assim como eu, muita gente aqui em Portugal também tem, não só brasileiros, mas pessoas do Rio Grande do Sul e pessoas intimamente envolvidas, não com tudo que está acontecendo, parentes e familiares que estão mesmo envolvidos nessa tragédia. Então, veio toda essa emoção e essa mobilização de brasileiros que estavam aqui ansiosos, querendo saber como estavam os seus parentes, e não sabíamos como ajudar, estando longe, essa ânsia era muito grande. Eu acho que isso foi um catalisador de tudo que aconteceu aqui em Portugal, não é? As pessoas, quando viram uma possibilidade de enviar, por exemplo, porque roupas, essas coisas são muito simbólicas, não é? A gente gostaria de dar prato de comida, mas a gente não consegue. Mas o fato de nós aqui pensarmos que um casaco nosso de frio pode ajudar, por exemplo, um primo nosso que está hoje sem um abrigo, sem um local para ficar e sem roupas no corpo, eu acho que todo esse sentimento mobilizou muito as pessoas que estavam cá, não só os brasileiros, mas também os portugueses, não é? Então, isso tudo começou com essa vontade, quando surgiu essa possibilidade de haver, então, um envio de doações para o Brasil. E foi aí que tudo começou, não é? E aí a coisa ganhou uma proporção, também catapultou com a questão das redes sociais, não é? E aí, quando eu e Cristiano cheguei lá na quarta-feira, ninguém sabia muito bem o que se passava, todos somos voluntários, essa ideia surgiu de voluntários, e então tentamos organizar o que já estava acontecendo, a mobilização já estava feita, as pessoas já estavam levando os seus donativos. Quando eu cheguei lá, quarta-feira, 6 da tarde, já havia uma sala quase inteira de donativos, então não tinha mais como voltar atrás. Então, nós entramos e foram pessoas que chegaram e foram indo, e pessoas começaram a querer se ajudar, e houve toda essa mobilização muito linda que cresceu e virou onde estamos hoje, não é? Truncada de alguma forma mais assim, mas tudo foi motivado pela ajuda e essa necessidade, essa ansiedade que nós tínhamos de acolher e ajudar os nossos. Então, o que nós temos aqui em Portugal, eu gostaria de passar a palavra para o Cristiano,
né? Porque eu fiquei assim, entrei e meio que fiquei como responsável, mas nada disso teria seguido adiante, não é sem também uma grande ajuda. Toda a ajuda que tivemos é maravilhosa, mas o Cristiano me ajudou muito com a questão da logística, não é? Porque eu venho da comunicação, eu não tinha nenhum conhecimento sobre logística, então o Cristiano entrou então com a sua expertise daqui, e eu moro cá em Portugal há 10 anos, e agora o Cristiano também acho que fica à vontade não só para se apresentar, mas também para nos falar exatamente. Parabéns, Andressa. Perfeito, era essa linha que eu ia entrar. Hoje que nós estamos em Portugal, uma ação específica que a gente está coordenando, são cerca de 300 toneladas, mas se a gente unir todas as ações de Portugal, a gente vai bater perto das 500 toneladas entre produtos de higiene pessoal, estamos falando em fraldas, papel higiênico, temos cobertores, mantas, produtos de cobertores, mantas, roupa de criança, roupa de adulto e água. Tá? Basicamente isso, não temos alimento, tá? Não recolhemos nada perecível, então o máximo que a gente tem próximo do alimento são as águas e também as roupas que são roupas de primeira necessidade, que a gente pensou muito no como fazer algo que fosse de fácil transporte, que não tivesse problema. A gente foi coordenando num armazém único, com 2 operações, Lisboa e Porto, tá? Com praticamente meio a meio, 150, 150. O que a gente vem fazendo? Tentando paletizar, tá? Estamos com caixas paletizados, já com filme, e tentando montar isso e fazendo a triagem. O que não é de qualidade a gente vai deixar, e depois vai dar um outro destino. O que é de qualidade a gente bota em caixa, separado em adulto, criança, masculino e feminino, quando dá, roupa de frio e itens de necessidade. Esse material todo, inclusive o ministro Zé Múcio e o brigadeiro, os dois receberam ontem todas as imagens de de todas as doações que estão aí reunidas em salas, né? Os ministérios podem falar. Só boa tarde novamente. Eu copiei aqui os dados, né? Eu vi que o volume de arrecadação é bem alto, né? A gente já tem aqui um volume também considerável aqui no Brasil, que a gente já está num esforço logístico absurdo para poder transportar esse material que já está no Brasil, para se fazer chegar lá no Rio Grande do Sul. E eu entendo que o melhor modal possa ser definido aí pelo Ministério de Portos e Aeroportos, mas na minha visão aqui seria um modal realmente marítimo, né? Tendo em vista que as cargas não são perecíveis, né? E a gente conseguiria trazer isso aí de uma forma mais eficiente. Mas aí realmente o Ministério de Portos e Aeroportos eu acho que tem melhores informações a respeito. Pois não? Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos novamente. Então, Tetsu Koike. Eu estou como diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, representando a secretária executiva Mariana Pescatori. Eu tenho ótimas notícias, né, para todos aqui. De ontem para hoje evoluiu bastante essa discussão acerca das doações em Portugal, né, e qual será a logística para trazermos tudo para o Brasil. Então, ontem nós tivemos uma reunião com o embaixador, né, Rui Pereira, da Associação Brasileira de Cooperação do Itamaraty, com o general Guedon, que é o coordenador responsável, não é, pelo grupo de operação coordenada do Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil. Tivemos também com o ministro do Itamaraty, senhor José Sólia, que está responsável pela coordenação com a Embaixada do Brasil em Lisboa. E também nós tivemos a participação muito importante de representantes da empresa aérea Latam e do transportador marítimo internacional Maersk, que é simplesmente o maior transportador do planeta e que atua muito com a questão de corredores humanitários e ajuda humanitária, recentemente na guerra da Rússia e Ucrânia, agora, né, em relação aos ataques de piratas, né, no Estreito de Aden também, e que tem para a América Latina, América do Sul também esse mesmo tipo de operação, caso seja necessário. Então, o que é que está acontecendo exatamente agora? Está sendo discutido qual será a forma mais interessante e adequada para trazermos todas essas doações para o Brasil. Então, um primeiro plano que foi montado
mas que ainda não foi consolidado, é de trazer uma pequena parte por via aérea, que seriam itens de maior necessidade neste momento. Então, como o Rio Grande do Sul está entrando agora em um período de dias bastante frios, em função do vento sul, né, que sobe da Antártida, os cobertores e as mantas seriam candidatos elegíveis para o transporte aéreo. Por quê? Porque é muito volume e pouco peso e pode ser compactado. Tá? Então, isso é uma vantagem. Né? Eventualmente, roupas também é alguma coisa. A questão da água realmente caberá ao transporte marítimo, e aí ele é mais demorado. Né? Ele consegue comportar maior volume, mas é mais demorado. Então, aí nós estamos falando coisas aí de em torno de 4 meses, 3 a 4 meses, tudo correndo bem. A parte marítima, que já está, digamos assim, decidido pela MESC, que ela o fará, ela apenas aguarda autorização para tal, ela será realizada em paralelo com a parte aérea. Então, não precisa esperar uma coisa ou outra, é tudo ao mesmo tempo. Agora, em relação, né, às observações do Cristiano e da Andressa, é muito importante o seguinte, uma decisão que já foi tomada e que nós temos que também, em Portugal, começarmos a agir em função disso, já pensando alternativas, é levarmos tudo para Lisboa. Então, o que está no Porto tem que ir para Lisboa. Né? Isso já foi combinado ontem, inclusive. Foi combinado ontem, pois é, senador. Então, temos que levar tudo para Lisboa, muito provavelmente em um terminal portuário, no Porto de Lisboa, e a parte que seria reservada para o aéreo já ir para um armazém próximo ao aeroporto ou dentro do próprio Aeroporto Internacional de Lisboa. Tá? Então, o que se está agora definindo são os trâmites burocráticos, não é? A Embaixada do Brasil em Lisboa está empenhada já nisso, já há inclusive a definição dos diplomatas encarregados para tal, e do lado brasileiro, uma outra notícia muito boa é que toda a parte de aduana já está simplificada, já está adequada e preparada para receber todas essas doações sem nenhum tipo de burocracia nem de cobrança de imposto. Então, nós hoje, pela manhã, estivemos com o nosso secretário da Receita Federal, que é o secretário Barreirinhas, e ele afirmou categoricamente, então ele afirmou categoricamente que não há nenhum óbice, nenhum empecilho burocrático ou aduaneiro para recepcionar as cargas no aeroporto e no porto e dar o desembaraço aduaneiro. A carga que vem pelo aeroporto, ela vai para o aeroporto de Guarulhos. Então, de Guarulhos, ela pode seguir ou em um voo da FAB, ou em um voo comercial, até a base aérea de Canoas, que é a cidade natal da Andressa. A base aérea de Canoas tem servido como centro de distribuição e tem recebido também vários donativos. A parte marítima, que ela irá diretamente para o porto de Rio Grande, né, que fica lá no sul da Lagoa dos Patos. Então, eu, Tetsu, no meu trabalho, desde sexta-feira, eu estou de forma constante tratando exatamente da logística de levar doações brasileiras que já estão no Brasil para Rio Grande e, junto com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, como será a distribuição para as pessoas necessitadas e afetadas nos mais de 400 municípios que sofreram com as chuvas, as enchentes das últimas semanas. Então, percebam que tudo já está encaminhado. O que está faltando agora são os detalhes. Então, data, endereço, local, quantidade de uma coisa, quantidade da outra coisa. Mas eu já percebi aqui, pela informação passada pelo Cristiano, que nós temos uma outra informação, viu, Cristiano? Eu até te agradeço. Por quê? Para as pessoas do lado de cá, todo mundo está falando em 200 toneladas. E você já me trouxe 300, com possibilidade de, em outras regiões, né, de Portugal, aumentar de 300 para 500. Então, eu vou passar de imediato essas informações para o grupo, para que eles possam se reprogramar em função da necessidade de capacidade de transporte e de time de tudo isso. Porque o que é que acontece? Se nós pudermos, Cristiano, levar tudo no mesmo navio, isso simplifica tudo. Claro. Tá? Cada container padrão de 40 pés, ele recebe
alternativamente, tá? Ou 27 toneladas de carga líquida ou 60 metros cúbicos, né, de cubagem. Então, como o maior peso é de água, você pode fazer, por exemplo, um container só com água e outro container ou mais containers, né, obviamente em função do volume, pode ser mais containers com cobertas, mantas e roupas, e um terceiro com a parte de higiene, material de higiene, etc. 300 toneladas, Cristiano, significa aproximadamente 12 containers de 40 pés. Tá? Falando em peso, tá ok? Então, isso é tranquilo, né? Não há dificuldade nenhuma. E a parte aérea, né, realmente seria reduzida, digamos assim, por exemplo, né, algo como 2 a 3 toneladas no máximo, e que seria emergencial. Agora, é importante também revelar o seguinte: do lado do Rio Grande do Sul, pela enorme quantidade de doações, está havendo uma dificuldade de distribuição. Então, os armazéns de Porto Alegre, Pelotas, Caxias, Passo Fundo, Santa Maria, São José do Norte já estão literalmente cheios, né? A base aérea de Canoas também está saturada. Então, nós vamos fazer um processo de cadenciamento para que a Defesa Civil do Estado consiga dar vazão e leve as pessoas que estão necessitando. Como não há nada de medicamento, nada de químico, nada que envolva o risco de ser perecível, de estragar com umidade, então aqui eu vejo com tranquilidade, né, o transporte, mesmo que seja um tempo longo, como o do marítimo. Então, Andresa, a última informação que eu queria te passar, doutor Roberto, só para terminar a minha fala, que já foi bastante longa,